Eu diria que há um prolóquio português que diz que, aliás, de origem cigana, que diz que o burro, quando está a pastar, tem uma cor, mas quando foge em ato de furto tem outra, a chamada cor de burro quando foge, que seria até a verdadeira, e isso impediria de, em tribunal, verdadeiramente se demonstrar sempre a existência do furto. E isto vem a propósito de que esta entrevista visa claramente salvar a imagem do Ministro e do Governo, sobretudo depois do que se passou com a última vinda da Troika a Portugal. A Troika veio 4 vezes a Portugal, dessas vezes anteriores, fez sempre conferências de imprensa conjuntas a proclamar que a aplicação das medidas do memorando adotadas pelo Governo tinham permitido, enfim, salvar o país da catástrofe e que estávamos a caminho da verdadeira salvação. E desta vez a Troika veio e raspou-se rapidamente sem fazer uma única conferência de imprensa, fugindo a essa exposição pública. De confiança no governo. Foi. A Troika foge, antes de mais, porque é evidente que dentro da própria Troika estouraram as divergências quanto a esse mirífico e salvífico memorando, já nos esquecemos disso, e isso passou-se rapidamente por cima, mas lembremos aqui que o representante do FMI, o dinamarquês Paul Thompson, também membro da Troika que vigia a Grécia, discordando abertamente das políticas de memorando imposto a Portugal, bateu com a porta e foi substituído na nossa, entre aspas, Troika, pelo etíope Selassie, Abel Selassie, o qual, numa entrevista, enfim, curta ao Jornal de Negócios, não deixou de confessar que lhe parecia muito difícil que Portugal voltasse aos mercados em 2013, tal como o Sr. Ministro das Finanças agora afirmou solenemente afirmou. Nesta entrevista. Mas eu creio que não foi só por isso que a Troika fugiu da conferência de imprensa conjunta, é por ter percebido exatamente aquilo que é o oposto que resulta desta tentativa de mistificação da opinião pública, que eu acho que é o que é esta entrevista. É, por um lado, dar um ar humano a quem não o tem, pretender, digamos, desviar as atenções do que é essencial, sobretudo em vésperas de greve geral. Porventura amanhã aparecerá um acordo de última hora entre o Governo e a UGT sobre qualquer ponto para tentar desmobilizar essa greve geral. E já lá vamos à greve geral. Estamos a dar uma informação em primeira mão? Estou apenas a referir aquilo que são as habituais táticas de contra-informação na véspera de grandes combates sociais, como é indiscutivelmente a greve geral da próxima quinta-feira. E a verdade é que a Troika fugiu porque o Governo não pode fugir, foge neste momento dos portugueses que óbvia e certeiramente já não aturam ministros a aparecerem a fazer discursos oficiais e que os apupam sempre que eles aparecem pela frente, mas por ter percebido que nenhum dos objetivos previstos no memorando será alcançado nos prazos previstos. Eu relembrava aqui que previa-se no objetivo calcionado pela Troika quanto ao desemprego era 13,4% no final do ano de 2012. Vamos em janeiro, estamos em 14,8%. Isto significa que, em matéria de segurança social, dos 2.046 milhões de euros que estavam previstos para fazer face ao desemprego, naquela base, terá de ser agora acrescido só para os tais 48,8%, mais 167 milhões. A Troika também já percebeu que a dívida soberana não só não descerá, como aumentará, e eu penso que isso é um ponto do qual nós nunca nos devemos esquecer, que no final do chamado período de ajustamento, e em 2014, ela alcançará o número absolutamente recorde de 140% do PIB. Também já percebeu a Troika que a recessão em Portugal não vai ficar pelos 2,8% do produto interno bruto, mas vai, no mínimo, aos 4%.